Bom dia, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia. Minha câmera aqui não foi hoje. Não sei por quê. Só aparece uma do OBS aqui, meu. Será que eu tenho que abrir também esse negócio? Admite. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Ixi. O que será que aconteceu? Câmera. Bom, eu não sei aí o que eu faço, gente. Aparece só uma câmera do OBS. Aparece o que para vocês aí? Um desenhozinho de uma bola aí com um negócio? E é um círculo com um desenho estranho. Então, esse desenho aí de um aplicativo que chama OBS. Aí você põe aqui na câmera, só dá para usar a câmera do... Oh, caramba. Ontem estava funcionando tão bem, né? Vai entender, né, cara? Vai entender esses computadores da vida. Vamos nessa, vamos lá. A gente liga aqui, não tem problema. Vamos. Tim. Eu tenho uma câmera aqui, mas aqui aparece para mim só a câmera do OBS desse programa. Enquanto isso, a gente vai... Ei, diferente, tá bom, velho, tá bom. Vai, computador, beleza, velho, tá tudo bem. Tá firme, vamos. O que é? Os hackers começam a tumultuar o negócio aqui. Vamos, computador, força, garoto. Deve Poxa, ter os primos dos hackers que zoam o meu computador também. o seu também? Caramba, velho, esses caras não... O meu computador não pode, eu não posso desligar, ele tem que só invernar e fica assim. Se desligar, eu apanho. Olha, eu já cheguei a gastar mais de 1 hora para tentar ligar esse computador. Agora não abre nem o Zoom aqui, gente, para chegar em vocês aqui, para share screen. Ô, demônio! Força! Ô, desgraça, velho. Que computador, mano. Nossa, sumiu. Cadê vocês, turma? Alô? Nós estamos aqui, Bruno. Porra, meu. Tá louco, velho. Tá louco o computador. Tá louco, cara. Sai fora, meu. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Turminha, eu vou sair e vou entrar na mesma reunião aí com vocês, tá? Só um minuto. O Fica negócio... tranquilo. O que eu tenho que fazer aqui? Vou por você, ó. Assinar e sair. Bom, peraí. E faço sempre aquele pedido, né, meu? Vai aparecendo a carinha de sempre, né? Dá aquela, né? Mostra aí o pijama e vamos lá. Bom, a aula passada foi isso, a nossa aula. Deixa eu pôr esse trem para baixo aqui. Como é que eu punha para baixo mesmo? Aqui, isso. Vai vocês para baixo aqui. Aí, galera. Entrou alguém aí. Vamos lá, desenhar, tem que aparecer as canetinhas pro tio aqui. Força, garoto! Força, titio! Aê! Então a gente está falando agora aqui, ó. A gente terminou a aula passada falando daqui para frente, certo?
Esse período internacionalmente é conhecido como o período aí da chamada Guerra Fria, certo? Que de fria, oh, que legal, que legal, tiozão, eba, eba, guerra, oh meu Deus. Sempre tem, né, velho? Ô, computador, como é que você tá, velho? Você tá bem, queridão, bonitão, isso. O papai te ama, Guerra Fria, vamos lá. Aê. Pronto, tem que fazer carinho, assim ele funciona. Então a gente está falando aqui do período da Guerra Fria, certo? Polarização, né? Mundial, a bipolarização, Estados Unidos e União Soviética. No fundo, a gente está falando da busca por zonas de hegemonia, beleza, pessoal? Isso aí, vocês vão ter aula de história geral, acho que aulas de geografia, geopolítica. Então, quando a gente fala dessas buscas por hegemonia, busca por zonas, a gente está falando primeiro da decadência da Europa em duas guerras, né? A Europa já não é mais o centro do planeta, começa a emergir aí duas grandes potências, e essas potências possuem cada uma modelos políticos, modelos econômicos e sociais distintos. Claro que cada uma cabe análise, né? Nenhuma é o modelo ideal de salvação do planeta, etc. e tal, mas a gente sabe muito bem que essa bipolarização interferiu muito no planeta inteiro. Então, essa tal da Guerra Fria vai ter a ver, né? Tem a ver com aqui o período que a gente está estudando, vai ter aqui diretamente repercussão, e já tem, né, repercussão, como eu coloquei para vocês no final do governo do Getúlio Vargas, que é o fim do Estado Novo. Terminamos a aula passada, então, falando sobre o Estado Novo, né? E aí eu fiz um trabalhinho com o pessoal falando o seguinte: quem quiser fazer exercício, chegou a hora, turminha, agora é reta final, certo? Botar a cabeça no lugar, descansado, né? E agora é a hora que vem o cansaço daqui para frente até o final das provas aí, né? Já se prepara que vai cansar, que vai desgastar, né? Estejam aí tranquilos quanto a isso, que é normal, né? Não é só para você, você não está sozinho nessa. São milhões de estudantes aí que vão fazer essa prova. E o que eu posso falar é o seguinte: eu estou do lado de vocês, o que vocês precisarem, contem com o professor, certo? Sempre contem comigo aí no que for necessário. Agora, quanto à cobrança do professor, façam os seus exercícios, né? Vocês, se quiserem me enviar exercício, tirar dúvidas, marcar horário, não precisa marcar horário, perguntar, professor, esse exercício aqui, eu não entendi o gabarito, eu sei que hoje em dia tem tudo na internet, né? Mas a gente às vezes precisa de um olhar melhor, né? Putz, acertei, fazer um xizinho ali, legal. Agora chegou a hora de escrever, né? A gente vai precisar muito fazer essa segunda fase, pensar em segunda fase, e mesmo que não tem segunda fase, pensar em redação, né? Cada pontinho ali é bem importante. Então, seguindo o nosso curso, quem quiser, estou à disposição. Isso que eu quis dizer. Mandem aí exercícios, mandem o que vocês quiserem daqui para frente. Beleza, turma? Nossa aula passada, então, a gente estava falando aqui desse final do Estado Novo, da era Vargas, aqui, então, do populismo. A gente falou da Constituição, do fascismo que parecia, né? O Estado Novo, portanto, que tem semelhanças fascistas e acaba entrando do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, né? E isso daí vai levar a um enfraquecimento do governo Vargas, e a gente vê, portanto, o Brasil entrando numa crise, que é a famosa crise do Estado Novo. Ou seja, crise do Estado Novo é a crise da ditadura, né? Então, a gente está falando de uma redemocratização. Essa palavrinha redemocratização parecia que o Brasil era democrático anteriormente, né? Como eu prefiro chamar de república oligárquica, né? O Brasil democrático está longe ainda de ter aí um princípio democrático completo no que a gente pensa hoje de democracia. São estados aí que a gente viveu que são muito distintos do que a gente pensa sobre democracia. E aí, no final das críticas ao Estado Novo, nós vimos, né, os posicionamentos, portanto, dos partidos, a retomada dos partidos, a abertura, portanto, do próprio Vargas. Então, de um lado, o Vargas queria se colocar como o cara que fosse fazer a democratização, a redemocratização, um movimento apoiado em movimento popular, como o queremismo, que eu coloquei para vocês aqui, né? O movimento do Queremos Vargas,
etc. E as eleições mostram bem essa polarização dos distintos partidos políticos no Brasil. Então a gente viu, seria um continuismo do Vargas, não seria? O Vargas vai sair do poder, não vai sair do poder? Então a gente ficou discutindo isso no final da aula passada. E a aula de hoje eu quero discutir com vocês, né, modelos políticos econômicos que estavam em debate naquele momento e que hoje ainda se faz presente. Então a gente vai começar a pensar, a desenhar aí o Brasil a partir dessas eleições. Eleições ocorridas no final, portanto, de 1945, em que colocava grandes partidos, como o tal do PSD, que colocou o Dutra como candidato, e o Vargas, que supostamente seria candidato pelo movimento queremista, o Vargas acaba sendo candidato a senador e deixa seu apoio para a presidência aqui ao Dutra. E o Dutra vence as eleições, como a gente viu, portanto, né, em 45. Dutra, portanto, vai ganhar as eleições, começa seu governo e vence numa margem aí até um tanto distante, mas de um cara que ganhou também bastante votos, que é o brigadeiro Eduardo Gomes, de um grupo conhecido como UDN, né? A UDN, portanto, é liberal, de caráter liberal, é elitista, né, brasileiro, e a gente viu aí as brigas que esses grupos colocaram. Ao fim das eleições, a gente vê no Brasil o próprio Exército dando um golpe, pedindo a saída do Vargas, né, liderado por Góes Monteiro e pelo Dutra. Ou seja, aqueles papos de evitar uma esquerda, evitar que o Vargas dê um golpe, mantenha-se no poder, e etc., pede a retirada do Vargas, depõe o Vargas vai lá para São Borja, sobe ao poder o presidente do STF, que era o Linhares, e a gente percebe, então, até a subida do Dutra, o Linhares comandando o país, né? Ou seja, com apoio do embaixador dos Estados Unidos, Adolfo Berle, e dos conservadores, então, portanto. Esse é o novo Brasil, esse é o regime liberal. Olha só, vamos falar de uma redemocratização com um golpe, certo? As eleições, portanto, deram vantagens aí, ó, vou colocar para vocês, deram vantagens, portanto, ao candidato que foi indicado ao Vargas. Então, a gente percebe que o Vargas mal saiu do poder, né? O Vargas recebe o apoio do PTB, que é o Dutra recebe o apoio do Vargas, que é o PTB, né, o criador do PTB, e nesse movimento do Queremos Vargas, ele acaba caindo no Senado. A gente não pode deixar de pensar nesse momento aqui que para falar de redemocratização, a gente precisa encerrar aquilo que existia antes, que era a Constituição criada pelo Estado Novo. E aquela Constituição do Estado Novo, de 37, a Constituição de 37, ela tinha características fascistas, controladoras, e a gente vai precisar criar uma nova Constituição. Então, a eleição aqui que existe para as duas casas legislativas, né, que a gente fala aqui, que é a Câmara e o Senado, portanto, os poderes legislativos, né, não só as eleições para o poder executivo, no caso, o presidente da República, são importantíssimas, porque para fazer um novo governo vai precisar compor com tudo isso. Então, o jogo agora do governo é o seguinte: Dutra no poder, a gente vai ver o Dutra sendo, nas eleições, essa união aqui, ó, Dutra e PTB, PSD, PTB, portanto, que entra no poder com essa chapa PSD-PTB, e a gente vê que para governar, dá uma olhadinha aqui, Coutinho, olha só, para governar, o PSD é maioria, tá? Ele está aqui, ó, Câmara, 53, Senado, 62. Só que para governar, ele não consegue sem esse outro grupo aqui, que é a tal da UDN, que é a oposição. Então, naturalmente, né, esse grupo majoritário aqui, que é o PSD, vai acabar se juntando com as intenções da UDN. Então, o Dutra entra com uma chapa populista. Olha aqui, isso aqui é a característica populista, né? O populismo aqui, certo? Um populismo característico dessa época, meio que, pô, como que é um populismo, né, de um general, Eurico Gaspar Dutra, que lutou na Segunda Guerra Mundial, comandou algumas, né, ele tinha alinhado aos Estados Unidos. Como é que ele pode ser populismo, nacionalista e etc. Então a gente percebe a partir de agora, né, essas políticas que são colocadas em questão, né, no Brasil, né, colocados, portanto,
as ideias entre um liberalismo e um nacionalismo que vai seguir em frente, né, no Brasil. O que a gente sabe é o seguinte, de 45 até 64, esse populismo nacionalista, democrático, essas discussões ficaram muito em voga. Como é que eu posso ser nacionalista se eu estou alinhado aos interesses dos Estados Unidos? Essa é uma crítica. Como é que eu posso ser nacionalista sem deixar e permitir o desenvolvimento do Brasil com um livre mercado e interferências dos interesses internacionais? Essa era outra questão colocada por essa direita liberal aqui, liderada pela UDN, por uma frente da UDN. Então, para a gente falar de redemocratização desse período aqui do governo Dutra, a gente precisa falar, primeiro, da Constituição. Então, cria-se uma Assembleia Constituinte, as eleições aqui do Legislativo vão mostrar a importância disso, ou seja, a maior parte do Legislativo compõe uma Assembleia que elabora a Constituição e faz a Constituição que fica pronta em 46. A quinta Constituição, portanto, brasileira, certo? Que sai aí em 46. Quais são as características da Constituição? Constituição de 1946. Quais são as características principais dessa Constituição de 1946? O que a gente vai poder pensar sobre ela e refletir sobre ela? Essa Constituição, ela segue alguns modelos, né, que mantinham aí uma características liberais e outras características conservadoras. Então, vamos analisar. Primeiro, ela foi aqui promulgada, certo? Promulgada. Uma Constituição, portanto, eleita por uma tal de uma Assembleia Constituinte, certo? Ou seja, ela foi votada, ela foi colocada, né? E ela segue, portanto, alguns princípios, certo? Se vocês olharem os vestibulares de vocês, vocês vão ver, esses princípios são mantidos, como os princípios federativos, ou seja, os estados mantêm uma certa independência, uma certa autonomia, que existia desde a Carta da Proclamação da República na Constituição de 1891. E ela mantém os princípios liberais, certo? Que estava desde aquela Carta de 1934 do governo Vargas, quando ele começa seu governo constitucional. Então, princípios, características liberais e federativas que mantinham aí uma ideia de uma democracia. Até agora, neste momento, até 1946, ela tem mais características democráticas, portanto, do que as anteriores, certo? A gente percebe uma ampliação do acesso ao voto, né, mais pessoas votando, mas, porém, né, ela ainda é excludente. Ou seja, o voto é mantido, né, o voto secreto, certo? Que tinha sido colocado, ele é mantido, certo? O voto é secreto, o voto é universal. Olha só, ele é universal e secreto, certo? Mantém-se a distinção dos três poderes, né? A ideia, né, de três poderes distintos, ou seja, o executivo, o legislativo, né, e o judiciário, supostamente em harmonia e cada vez mais independentes e autônomos entre si. Porém, né, existem algumas observações que a gente precisa colocar sobre essa Constituição, como, por exemplo, né, os analfabetos estão excluídos, não pode votar. Olha só, não votam, certo? Isso é uma questão aí de se debater bastante, né? Por que analfabeto não pode votar? Né? O que impede o cara, né? Ou seja, os princípios que se debatia naquela época era que a cidadania está mantida. Mas como que eu sou um cidadão se eu não tenho pleno, né, pleno autonomia para decidir o futuro do Brasil? Então, a exclusão do analfabetismo, dos analfabetos, significa, né, a exclusão da grande maior parte da população brasileira, e como a gente vai continuar daí para frente percebendo. A gente vai ver, portanto,
que greve e organizações sindicais estão controladas pelo Estado. Ou seja, o que significa isso, né? Existe uma certa limitação. Aquele controle que existia desde a Carta de 37, colocada pelo Vargas, portanto, aquelas diretrizes de um corporativismo fascista, etc. Isso é tomado, né? Ou seja, a gente vê isso daqui é limitado, então, portanto, né? Vocês vão ver as palavras corporativismo, né? Eu vou pôr aqui limitado, existe um limite, né? Ou seja, uma separação. Como que você faz uma greve, sendo que a greve só pode ser greve se for permitida pelo governo? Como é que você participa de um sindicato se esse sindicato é controlado pelo governo? Né? Então, a limitação ela é muito evidente. Vocês vão encontrar essa palavra como corporativismo, certo? Aparece muito aí nos vestibulares que vocês vão enfrentar pela frente. E a propriedade privada, que é aí a característica liberal dessa Constituição, ou seja, a tal da propriedade privada, ela está aí sendo colocada e bem defendida nessa Constituição de 46. O que eu quero dizer é o seguinte: existia o debate sobre a apropriação do Estado, as questões estatais, de terras, sobre recursos naturais pertencentes ao Estado e etc. E aí o debate sobre tudo isso, né, como jazidas de petróleo, como reservas minerais, né, fontes naturais de água, quedas d'água para geração de energia, e outras questões aí que são pontuais para o desenvolvimento e necessário para o desenvolvimento, geração de energia elétrica, transformação de matéria-prima e etc. Isso daí cabe ao Estado ou às empresas privadas. Só que a empresa privada não tem capital naquele momento para criar aí uma grande mineradora, ou você abre uma mineradora estrangeira que vai explorar o Brasil, e aí o Brasil volta a ser, né, um pátio de exploração de outras empresas. Então, o debate sobre essa questão nacionalista e etc. leva a lembrar que no mundo inteiro existiu uma questão importante, que foi colocada desde a Revolução Russa de 1917, que é com relação à questão da propriedade. Então, como tem a volta, né, dos partidos, e, por exemplo, o Partido Comunista, né, como participante aí das eleições, e alguns poucos que participam no Congresso agora, né, legalmente, então tem essa preocupação e ela é colocada e posta, que a propriedade privada, então, portanto, se for fazer alguma indenização, tem que fazer uma desapropriação, tem que ter um pagamento prévio. Olha só que louco, né? Então, você vai fazer indenização, tem que fazer uma desapropriação e um pagamento prévio sobre todo o período, sobre a indenização, né? Ou seja, limitação da reforma agrária. Né? A propriedade privada colocada nessa Constituição de 46 limitava praticamente 100% a ideia de uma reforma agrária. Né? Então, isso leva a um grande debate, porque a gente vai ver lá na frente o golpe de 64, e a questão do golpe de 64 era que os comunistas queriam fazer a grande reforma agrária, bancária, urbana, rural e etc. Só que os limites da Constituição, né, impediam essa movimentação. E a gente sabe, portanto, né, que nesse período a gente vive, portanto, um período de grandes influências, portanto, aqui, né, o período pós-45, então pós Segunda Guerra, portanto, o período após a Segunda Guerra é o período conhecido como Guerra Fria, certo? Existe aí um período pós-Guerra Fria que a gente está falando sobre os interesses, portanto, dos Estados Unidos, né? A gente vê os interesses dos Estados Unidos. Opa, peraí. Opa, meu computador aqui apareceu. Sai, isso. Os interesses dos Estados Unidos. Eita, sobre os interesses da União Soviética, certo? A gente não está falando apenas de um modelo, né? A gente está falando de ideias políticas, né? O do socialismo, por exemplo, da economia de planificação, né? O socialismo sendo colocado como uma realidade, uma alternativa ao desenvolvimento que a gente vê do capitalismo. E essa briga, né? Capitalismo contra socialismo, ela vai aí ser acirrada muito, né, por muito tempo. A gente vai ver as crises
já no final da década de 50, ocorrendo mundialmente, e aí crise dos mísseis, guerra, né, na Coreia, guerra em todos os outros, em todos os continentes sendo interferidos por isso. Porém, pós-guerra, né, gente, a gente sabe que tanto a União Soviética como os Estados Unidos pretendem cada vez mais buscar hegemonia. Então, a ideia principal, quando se fala de uma Guerra Fria, é o aumento da sua zona de dominação, né? Ou seja, a gente sabe que hegemonia não existe, né, se divide em dois. Hegemonia por os dois lados, né? Uma bipolarização. Essa ideia de uma bipolarização. A gente sabe que isso daqui vai acabar sendo contestado lá, provavelmente, né, na década seguinte, aqui que a gente está falando. Vocês têm que lembrar que em 1955 tem uma conferência chamada Conferência de Bandung, né, que vai lançar essa ideia do terceiro mundo, né, do mundo subdesenvolvido, e aí como que vai ter esses alinhamentos. Então, a política de alinhamento pós-Segunda Guerra Mundial é uma política internacional muito presente. E o governo Dutra vai entrar nessa briga, né, muito grande, porque essas áreas de influência, essas brigas, né, se o Dutra entrou com participação do PTB, que é nacionalista, caramba, se é nacionalista, pós-Segunda Guerra Mundial, certo? O Dutra, portanto, vai precisar se definir aqui qual lado que ele vai seguir no seu governo daqui em diante. Então, vamos lá. Seguindo aqui, vamos pegar as principais características, então, para estudar aqui o tal do governo Dutra. Dúvidas até aqui? Não. Certo? Até agora foi só uma introdução, colocando aqui governos, os interesses e a estruturação que existe aí, daí para frente. Dúvidas? Professor. Vocês estão aí? Está todo mundo vivo? Vocês estão estudando matemática? Como é que vocês estão aí? Bruno, alô. Você escuta a gente? Professor. Alô. Olha eu aqui. Aí, olha os caras aí. Cadê todo mundo? Fala, turma. Bruno, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, né? Eu fico falando com... Oi, apareceu aí, apareceu alguma coisa. Piscou. Oi, professor, tá escutando? Não tô escutando, não. Professor. Não tô escutando ninguém, não, gente. Tem alguém falando comigo? Não estou escutando. Eita. Larissa, tá fechado o seu microfone, eu acho. Alguém pode falar Mas comigo? você não escuta, professor. Você não está escutando. Agora eu tô escutando. Ouvi Tá escutando? agora, Larissa. Então fala, David. Valeu, Larissa. Obrigadão. Professor, você pode explicar de novo o que é corporativismo? Eu não peguei muito bem. Uma das características que existia do corporativismo foi colocada naquela Constituição fascista do Mussolini, lá na Itália. E foi muito presente durante todo o governo Vargas aqui, certo? O Vargas usou isso. O que era o corporativismo? A justificativa que existia no Estado fascista era uma justificativa de que você tinha que abandonar as pretensões individuais em prol do Estado, em desenvolvimento. A união dos interesses era muito mais importante do que os interesses individuais, né? Então, assim, era como é que eu digo? Uma falácia que existia sobre um critério liberal, né? Por trás ele era completamente controlador, era isso. Ou seja, um controle sobre os sindicatos. Os sindicatos, portanto, teriam que ter, eles só poderiam funcionar e prosseguir com o aval do Estado. E todas as organizações que eram feitas, todas as decisões que eram tomadas, por exemplo, os líderes dos sindicatos faziam reuniões dentro do Estado. As reuniões que eram feitas do sindicato eram feitas e os líderes nomeados pelo Estado. Então, não tinha liberdade do trabalhador escolher o seu próprio, vamos fazer uma greve, chama o sindicato para negociar com o patrão. Na verdade, era o governo, né? O governo já tinha lá os empresários do seu lado e, ao mesmo tempo, controlava as ideias dos próprios trabalhadores. A gente chama isso de corporativismo, né? Esse corporativismo do Estado
significa um controle maior do Estado. Reuniões, agremiações, todas elas precisam do aval do Estado. Imagina, então, para os estudantes, vocês do Vetor, para montar um grupo de WhatsApp para vocês poderem estudar, vocês precisam da autorização do professor ou do Rubão. Então, vocês já não têm mais liberdade, né? Acabou a liberdade. Olha, para você poder fazer o que você quiser a partir das suas decisões, né? A gente está falando de vida pessoal, a gente está falando de vida de trabalho, né? De desejos coletivos. Então, peraí, tem um problema coletivo, vai melhorar a vida de todo mundo, mas vai piorar, né, para o patrão. E o patrão, portanto, se junta com o Estado, acabou, né, meu? Aí o cara tem a polícia e a porrada para controlar todos os movimentos. Isso daí chama-se corporativismo. Esse corporativismo é uma associação entre os poderes, né? No fundo é isso. Um grupo poderoso que se junta a outro e enfraquece a luta, né, merecida de conquistas. Então, a conquistas por direitos, por leis, etc., ficou completamente enfraquecida. Isso foi comum, né, no Brasil. A gente viu lá no último governo oligárquico, que tinha uma lei chamada Lei Celerada. Dentro da Lei Celerada, dizia-se que pessoas que se reunissem para discutir questões do Estado estavam ameaçando as diretrizes do Estado. E de ameaçar a diretriz do Estado está ameaçando a ordem, portanto, essas pessoas deveriam ser presas, aí punidas e por aí vai. Né? E a lei acelerada acabou sendo usada para perseguição, no caso aqui, David, perseguição dos interesses dos trabalhadores. Perseguição dos interesses dos trabalhadores significa ou os trabalhadores estão com o governo, aquele populismo clássico que a gente conhece do Vargas, ou os trabalhadores, então, estariam aí sendo rebeldes, subversivos e tal, que é o caso do comunismo, né? Que esses comunistas querem fazer rebelião, tomar o poder e por aí vai. Então, esses caras acabam usando desses pretextos para perseguir o comunismo. Essa é o grande entendimento que a gente tem. Tudo bem, David? Fechou? Tudo bem? Fechou, valeu, professor. Aqui, ó, seguindo, o governo Dutra, então, nas eleições, então vamos lá, vamos lembrar. Opa, peraí, deixa o professor mudar aqui. Desenhar, vamos de azul. Certo? Nas eleições, então, portanto... Opa, peraí. Desce de novo. Desce. Nas eleições, então, o Dutra ganhou com as eleições aqui, certo? Para ganhar as eleições, o Dutra ganhou aí com o apoio do Vargas. Então, ele, que é do PSD, certo? Ganhou o apoio do PTB. Então, ficou aí uma pecha de que ele teria o aval do Vargas e etc. e tal. Como a gente sabe, as intenções do PTB é claramente um nacionalismo, certo? Nacionalismo, um desenvolvimento nacionalista, ou seja, né, fechamento ao capital estrangeiro e um desenvolvimento muito mais a partir das ideias do Estado. O Estado, portanto, deveria ser cada vez mais interventor, etc. Nas eleições, essa aliança foi muito forte, né? Isso deu força ao candidato, que é essa máquina. Como a gente percebeu, né, o PSD é a grande máquina aí do Estado. Vou colocar aqui como máquina, certo? Vocês vão entender. A engrenagem só funciona com o aval do PSD. É mais ou menos o MDB de hoje em dia, certo? Só que no governo Dutra, a gente vai ver uma mudança durante o governo Dutra. Então, o governo Dutra, a característica do governo Dutra, ele muda, né, de um lado para outro de vez em quando aí. De vez em quando não. Ele vai ficar claro a partir de um segundo ano, logo depois que a Constituição ficar pronta, porque grande parte da Assembleia Constituinte depois retorna às atividades normais, legislativo, ou seja, Senado e Câmara, e esse PSD, portanto, o PSD acaba se aproximando muito mais da UDN, certo? E a UDN, como a gente sabe, características, portanto, muito mais alinhada aos interesses, né, liberais. Então, portanto, a abertura ao capital estrangeiro, a abertura, portanto, né, aos interesses que existem internacionais para o desenvolvimento do Brasil e etc. Então, uma briga que tinha naquela época ficava em torno desse nacionalismo e desse liberalismo que se pregava. Né? O que seria esse liberalismo aqui? Né? O que seria uma república liberal? Uma república com uma menor interferência do Estado, menor intervenção
intervencionismo, portanto, né? Ou seja, uma liberdade maior, né? Tanto que, para isso, o Dutra nomeia como ministro da Fazenda, naquele momento, e atendendo aos interesses desses liberais, um cara chamado Correia Castro. Correia Castro. E esse Correia Castro, ele tem característica totalmente liberal. Ou seja, abertura, né, às importações, então a gente vai ter uma abertura econômica. O que significa abertura econômica? Certo? Eu vou por aí, aberturas importações. A gente está falando cada vez mais do alinhamento aos interesses dos Estados Unidos, certo? Pós Segunda Guerra Mundial, como eu coloquei para vocês aqui na Segunda Guerra Mundial, essa hegemonia, essa bipolarização, a gente está falando de uma grande produção, de um aumento da produção desses países, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. E essa produção precisa escoar, e a gente precisa de mercados. Mercado, por exemplo, o Brasil, que não tem um desenvolvimento industrial ainda efetivo, ele está em crescimento, como estava no primeiro governo, aí no Estado Novo, começou com as primeiras indústrias estatais, etc. Então, os Estados Unidos está buscando a sua ampliação de mercados. Então, o Brasil vai acabar se alinhando a tudo isso. O que significa uma política liberal? Significa a diminuição, né, portanto, das moedas estrangeiras aqui. Né, as reservas, portanto, brasileiras, então, no plano econômico, reservas do Brasil caem, certo? A gente tem uma maior dívida, a dívida externa, ela aumenta, portanto, ou seja, a dependência do Brasil com relação aos interesses internacionais começa a aumentar. E a gente vê, a partir, portanto, de 47, olha só que louco, né? Então, a partir de 47, então, a partir de 1947, a gente começa a ver um intervencionismo a partir de 47, com Dutra, né, um ano seguinte após a Constituição ter sido ficado pronta. Ou seja, muda essas diretrizes. Por quê? Ficar dependente do mercado internacional leva o governo a ter que mudar nas reservas cambiais. Ou seja, o câmbio do Brasil aqui, né, ou seja, a moeda e mexer no valor das trocas entre libra, dólar, etc., faz com que o controle, né, seja maior do Estado. Então, ele vai ter que controlar a moeda, controle, ele vai criar diretrizes aí para venda, compra de moedas estrangeiras, ele vai fazer, então, portanto, uma maior regulamentação, certo? Sobre as importações, certo? Ou seja, aquela liberdade que existia diminui. A ideia do governo é o seguinte: eu vou liberar o capital estrangeiro para as empresas importarem cada vez mais máquinas, né? Cada vez mais insumos necessários para o desenvolvimento das suas fábricas aqui. Isso levaria a uma ampliação do mercado, levaria a uma ampliação de empregos e levaria, portanto, ao desenvolvimento do Brasil. Então, essa ideia, né, do Brasil, né, vai começar a ter cada vez mais uma mudança. E o medo que esse nacionalismo, portanto, aqui, que era colocado, se desenvolvesse. Então, a gente tem, a partir de 1949, o café subindo o preço, sendo valorizado internacionalmente, então começa a dar um retorno novamente aqui no mercado, né, brasileiro, o café nas exportações, né? Então a gente começa a ver favorecimento na balança comercial, um controle maior sobre a balança comercial. O que é essa balança comercial? Né? A balança comercial é aquilo que a gente fala sobre exportação e importação, né? Então, ou seja, se exporta mais, importa mais, significa que você tem que começar a pesar todos esses valores aqui da balança
né, sobre tudo isso. Ou seja, se você importa muito, você está pagando, comprando de fora. Então, o capital está saindo, né, do Brasil. Se você exporta muito, você está favorecendo a produção interna e você está, portanto, recebendo. Então, o capital está entrando no Brasil. As reservas, portanto, aumentam com, né, um incentivo às exportações e com as importações você favorece o mercado interno, porém, né, você acaba mandando para fora o capital. Uma discussão que existia entre os grupos aqui nacionalistas, a gente precisa ser colocado aqui. Uma crítica que falava sobre essas grandes empresas internacionais, elas vêm para cá apenas para explorar. Então, essa ideia que eles vinham para cá era mandar a remessa de lucros para o exterior, ou seja, remessa de lucros que iam para as suas sedes. Então, os caras não vêm aqui para fazer o Brasil desenvolver, eles vieram para cá para levar o Brasil, né, para ganhar lucros sobre o Brasil. Então, essas remessas de lucros que são mandadas para o exterior são traduzidas nessa balança comercial que eu estava falando para vocês. Ou seja, se eu mando capital para fora, eu estou perdendo capital. E a briga que tinha entre os grupos liberais é, não, a gente está desenvolvendo o Brasil. Na verdade, a gente não está só ligado aos interesses, né, dessas empresas. A gente precisa dessas empresas para o desenvolvimento do Brasil. E aí o Dutra lança o famoso plano SALT, né, que nada mais é, nada menos é do que um plano de coordenação econômica. Ou seja, caiu na prova, governo Dutra, né, ele tem características liberais no início, mas o plano SALT é um plano claramente interventor, né? Então, em todas as áreas aqui, saúde, alimentação, transporte, energia, vão ficar sob a coordenação do governo. Ou seja, os gastos destinados, né, a tudo isso, a área da saúde, da alimentação, transporte, energia, ele, por mais que não tenha sido adotado por completo, ele passa a ser definido pelo governo. Então, o Brasil, né, mostra aí uma nova cara, né, de intervencionismo, de tentativa de transformar o Brasil, as áreas que são mais sensíveis à necessidade de desenvolvimento e por aí vai. Por mais que a gente perceba tudo isso, nunca foi colocado em prática 100%. Né? Por mais que a gente perceba aí que o Brasil conseguiu, nesse período, um crescimento médio, certo? Crescimento médio, tudo bem, de 6% ao ano, que a gente percebe, né, naquele momento. A gente vê, portanto, o Brasil aí conseguindo atingir certos movimentos, mesmo com essa política cambial. Isso tudo eu estou falando para vocês é porque parece muito o dia de hoje. O Brasil exporta demais, né? E o preço da moeda internacional, a moeda brasileira, está muito desvalorizada. Então, a gente está exportando aí matérias primas, exportando carne, exportando outros produtos. Isso daí traz uma reserva para o Brasil. Porém, não está desenvolvendo o Brasil. A gente está com desemprego alto, com empresas fechando, uma crise interna muito grande, diminuindo o poder de compra, o PIB do Brasil está em baixa. Então, a gente não está crescendo, né, ampliando. A gente está tendo uma reserva a mais do mercado. Então, a gente vê, né, em tudo isso, né, que o plano de desenvolvimento do governo leva a um certo crescimento. Então, esse crescimento tem uns poréns. Então, se a gente coloca esses poréns aqui, que é o aumento da dívida externa, né, e a gente tem, portanto, o gasto das reservas cambiais. O que são esses gastos da reserva cambial e aumento da dívida externa? Significa maior dependência aos interesses internacionais. Ou seja, olha só que contradição, né? Se eu estou falando que é um Estado interventor, seria um mais nacionalista, então fechado, mais a economia ao contrário, né? Ele é mais interventor, gasta mais, só que depende mais do mercado internacional. Então, ou seja, não está criando um país que cresce e tem a sua independência e autonomia econômica, certo? A gente percebe, portanto,
que é um país aí ainda em divergência. Isso vai levar, em 1947, né, umas políticas adotadas pelo Dutra que mostram muito mais o seu conservadorismo. Então, no campo da política interna, as críticas acirradas que vão ocorrer, né, vão levar a, em 1947, nesse mesmo ano aqui, a perseguição e a cassação de vários candidatos aí, né, por exemplo, do PCB, certo? Cassado. O PCB, portanto, volta a, né, novamente a ilegalidade. O PCB é cassado, ele é condenado por ser dos interesses da União Soviética. Portanto, esses caras aqui se dizem nacionalistas, mas no fundo, eles estão aí sob os interesses externos de fazer uma revolução comunista no Brasil, né? E aí a gente percebe nesse momento que o Luiz Carlos Prestes, que é um dos grandes líderes do PCB, que, né, tinha sido preso pelo Vargas, saiu, apoiou o Vargas e tal, o Prestes faz um pronunciamento infeliz nesse momento, aí falando que esse Brasil está vendido aos interesses dos Estados Unidos, e se tivesse uma guerra internacional contra os soviéticos ao lado dos Estados Unidos, ele pularia fora, ele participaria muito mais próximo dos soviéticos. E no fundo, a gente percebe que foi uma declaração, ele mesmo fala, putz, né, foi uma declaração infeliz, depois ele vai se retratar. E aí começa uma fase de caos, ou seja, intervenção nos sindicatos. Aqui fica a expressão mais clara de tudo isso que eu estou falando para vocês, né, que é um governo cada vez mais conservador, né? Tradução aqui é o famoso medo das elites, né? Ou seja, frase aí muito amplamente usada, o medo das elites, que seriam as massas chegarem ao poder com essa liberdade que foi colocada desde o PCB e etc. No final do governo do Dutra, mais de 200 sindicatos estavam sob intervenção do Estado, e a gente vê aí o Dutra, portanto, né, jogando com os dois lados. O que a gente percebe, portanto, que o Dutra, de 46, a gente tem uma Constituição, 47 ele muda essa política econômica, lança esse tal desse plano SALT, que tem um certo crescimento no momento, esse crescimento leva ao maior consumo, geração de certos empregos, dependência internacional e uma dívida externa, acirram os movimentos dos trabalhadores e dos grupos empresariais, ou seja, os sindicatos, o Partido Comunista, o Partido do PTB, que é do Vargas, de um lado se posicionam com, de outro lado, a UDN se posicionando cada vez mais crítico a essas políticas, a esses grupos, e entra no meio, né, os agentes militares. Só que a gente vai perceber o quê? Que nas eleições, né, que vão ocorrer, então aí vem eleições 1950. Que nome vai ganhar a eleição? Quem que você lembra aí desse período? Quem que cresceu desde o fim do governo Vargas? Quem que vai ganhar aí notoriedade nesse período aí? De quem que o povo lembra? Né? Não existe. Não tem um nome de expressão nacional, não tem uma liderança política, né, grande e forte. O Prestes está na ilegalidade. Né? O que sobra por aí? A gente vê nas eleições, portanto, de 1950, novamente se desenhar aí a figura do nosso amigo, né, pelo PTB. A gente vê aparecendo novamente como candidato o nosso amigo Getúlio Vargas. De outro lado, sobra de novo para a tal da UDN, a UDN vai apelar para os militares, né? Ela vai colocar um cara chamado Cristiano Machado, certo? Essa Cristiano Machado, ele era governador de Minas Gerais, o Cristiano Machado, certo? E a gente vê, por outro lado, sendo colocado, então, esses dois grandes nomes. Peraí.
PSD, a UDN, com o seu famoso Eduardo Gomes, certo? O Eduardo Gomes é o famoso tenente lá que a gente tinha. O Cristiano Machado tinha sido governador de Minas Gerais. E esses caras vão buscar um apoio cada vez maior aos militares, como a gente vai perceber. O Vargas havia sido senador, né, durante todo esse governo. Ele lá de São Borja faz as suas articulações. Ele vai buscar, então, apoio das massas populistas, se aproxima um pouco com o próprio PSD, então tem um racha aqui no PSD, uma parcela do PSD percebe que não tem como ganhar as eleições, que o próprio Cristiano Machado não tem tanta expressão nacional, e etc. Então, esses caras aqui, né, que são os caciques rurais, que a gente chama, etc., vão participar, né, cada vez mais das eleições. E o Vargas vai se aproximar de um cara famoso chamado Adhemar de Barros, né? São Paulo é um palanque muito forte, e aqui o Adhemar de Barros, ele é candidato pelo PSP, Partido Social Progressista. Adhemar de Barros iria se candidatar a presidente da República. O Vargas chama ele e fala: olha, você mantém-se aí em São Paulo como governador, a gente faz algumas trocas, né? E nessas trocas eu te coloco como presidente na próxima eleição, eu apoio você e você ganha. O Adhemar fala: porra, quem o Vargas apoia sempre ganha, então eu vou topar essa. Então o Adhemar de Barros aceita essa troca e apoia o Vargas, né? Como a gente sabe, né, o Vargas vai se suicidar, então não tem esse apoio mais para frente. O PSD, idem, né, gente? São os caciques do governo, né, a galera que está no poder, e esses caras aqui, o Vargas precisa do PSD, que é a máquina do Estado, lá como eu falei para vocês. Uma parte desses grupos, né, é igual a gente conhece aí o MDB, tem uma ala mais à esquerda, uma ala mais à direita, uma ala mais centro, né, como a gente chama de centrão, aí é um grupo que depende dos interesses. E essa troca de interesses significa o Vargas recebe o apoio, mas também, quando ganhar, vai ter que fazer e cumprir com esses acordos. Então, a gente vê nas eleições, né, o Vargas ganhando essas eleições aí com 48% dos votos. O nosso amigo Eduardo Gomes aqui, certo? O número das elites aí, mais uma vez pela UDN, ganha com 28, 29%, e o Cristiano Machado tem 21%. As eleições aqui nesse período para presidente, né, levam a vitória, portanto, do nosso amigo, mais uma vez, Getúlio Vargas. As eleições do Vargas não foi assim uma coisa tão acirrada, né, não foi uma coisa muito disputada e tal. Mas uma característica de agora é que a gente teve 8,3, vamos por aí, vai arredondar, 8,3 milhões de votos. A última eleição com o Dutra, a gente teve um total de 5 milhões. Vejam, né, um crescimento expressivo. Mesmo tendo os analfabetos excluídos, a gente tem um aumento do número de pessoas que participam das eleições de 1950. Mas de uma população de 40 milhões de pessoas, a gente está falando aí, né, de uma exclusão muito grande. E, nesse sentido, a gente vê, com a vitória do Vargas, o Carnaval de 1950 a 51, uma nova característica, né, com uma nova marchinha. Bom, essa foi a marchinha, sucesso do Carnaval do ano da vitória do Vargas. Bota o retrato do velho, ele faz a gente trabalhar. Então a gente está falando aí da volta do velhinho, a volta do Getúlio Vargas ao poder. Bom, eu agora, turminha, vou falar
tá? Eu não vou ficar escrevendo muita coisa, não, porque senão isso daí vai dar um trabalho muito grande. Presta atenção. Existem, portanto, no Brasil, década de 50, volta do Getúlio Vargas ao poder. Grupos nacionalistas, essas tentativas que aconteceu anteriormente. Vejam, quando eu falo para vocês, a subida do Vargas é uma revolução em 1930. Então, está na cabeça da gente, uma revolução de 30. O que vai se pedir sobre a revolução de 30? Primeiro, se é uma revolução, é o que encerra o que vem antes. Ponto, põe isso na cabeça. Encerra a república oligárquica. Mas encerra a república oligárquica significa que a república era só das oligarquias. A gente tem um período pós, então agora com a revolução, que se inicia com essa revolução, que não tem apenas as oligarquias do café no poder. A gente tem as oligarquias do café no poder e novos agentes políticos. Vejam, as eleições de 1950 que eu estou colocando para vocês aqui, mostra claramente que as massas urbanas, os comícios, greves, a preocupação do Estado com greve, a preocupação dos sindicatos, o controle do Partido Comunista que iria controlar as massas, toda essa preocupação do Estado mostra que o jogo político ainda depende das massas urbanas, cada vez mais as cidades estão inchadas. A gente tinha, na República Oligárquica, uma população rural muito superior à população urbana. Passando da década de 30 já para 40, já passamos esse meio termo. A gente estava num meio a meio. Então, o jogo entre campo e cidade ficou evidente. E agora, a população urbana é muito maior do que a população rural. Então, as massas das cidades realmente decidem as eleições, mas tem uma população rural ainda. Tem ainda os resquícios do coronelismo, tem ainda que fazer acordos com esses caciques, né, que a gente fala aí, os coronéis, ou como você quiser chamar, que são esses grandes empresários aí do campo, os agro no pop, o agro tudo, o agro, né, agro não sei o quê. Ou seja, a gente tem a bancada rural, como se chama hoje, né, aquela presente no Estado. A gente tem um grupo industrial muito forte, a gente tem um grupo militar muito presente. E o Vargas oscilou entre esses grupos todos. E ele conseguiu construir um novo Estado. E esse novo Estado, que é o desenvolvimento econômico com indústrias, sejam elas privadas, sejam elas estatais, com setores estratégicos, que aí coube a um nacional desenvolvimentismo, ou seja, vamos falar aí de setores da energia, transporte, de educação, todos esses setores que são estratégicos, saúde, vamos falar de petróleo, vamos falar tudo isso, cabe ao Estado. Vamos falar aí de consumo, cabe aí ao setor privado. E aí o Vargas jogou, peraí, então compete com os Estados Unidos, vocês aí. E o Vargas jogava a bucha nesses caras aqui. Né? Então, vocês querem abrir, vocês são liberais? Então, os caras que deveriam ser mais liberais por uma abertura de mercado cada vez maior, acabam tendo que apelar para o nacionalismo, porque dependem do desenvolvimento e de um fechamento nacionalista. Então, o Vargas, ele dá um nó nos caras. Ele, o significa fazer dar um nó nos caras. Ele bota tudo para cima dele. Ele traz para ele essas questões. E a briga que existia naquela época, mais ou menos o que vocês viveram nas eleições passadas aí, entre mamadeira de piroca e a facada do Bolsonaro, a esquerda e a direita, blá, 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 blá. Naquela época falava-se em nacionalismo e liberalismo. O nacionalismo, né, ele pregava cada vez mais uma ideia, e os nacionalistas, então, assim, se eu fizer um plano geral, o que é o nacionalismo econômico e o que é o liberalismo econômico? São planos de desenvolvimento econômico, diretrizes defendidas por certos grupos, que essas diretrizes, às vezes, se mesclam em alguns pontos, não todos, percebo que tem uma parte da minha mão ainda que não está mesclada, e tem horas que esse cara quer, todos eles querem o desenvolvimento, mas um quer desse jeito e o outro deste jeito. E o Vargas? O Vargas quer isso, ele não quer, ele não está nem aí para um lado apenas. O Vargas depende do povo apoiando ele, porque cada vez mais percebe-se que a elite começa a se afastar disso. A vitória do Vargas agora, novamente nessas eleições, né, mostrou mais uma vez o medo. Pô, o Vargas já foi ditador, o Vargas ficou 15 anos no poder. Meu, crítica para o Vargas não falta. Você pode acusar o Vargas se você quiser, que ele foi fascista, que ele é populista, que ele é não sei o quê, que ele é nacionalista, que ele vai tomar... o Vargas,
certo? Ele é o Vargas, ele é o extraterrestre, ele não é, ele é humano, ele é cachorro, ele é gato, ele é leão, o que você quiser, né? Você pode falar, e falava-se disso sobre o Vargas. Um dos grandes nomes da oposição liberal, portanto, que era líder da UDN, esse partido, a União Democrática Nacional, que é a oposição ao Vargas, portanto, a oposição ao povo, portanto, nomes da elite liberal, é aquela elite que quer manter as coisas como está, portanto, conservadora. Esse grupo, esse cara chama-se Carlos Lacerda. Ele tinha um jornal chamado Tribuna da Imprensa e ele só metia o pau no Vargas. Meteu o pau no Vargas, é pau no Vargas, pau no Vargas, pau no Vargas, todo dia, o dia inteiro, mandando pau no Vargas. Não tem um milímetro, um segundo de nada, né, que sobre para o Vargas aí. Vocês estão me escutando, gente? Que tem umas marretadas aqui acontecendo na minha cabeça. Eu peço desculpa, mas não tenho o que fazer aqui com os casos. Se não estiver escutando, vocês me avisem. Dá para ouvir? Sim, dá para ouvir. A gente não está ouvindo as marretas, não. Fica tranquilo. Ah, ótimo. Que beleza. Então, a gente vê um cara chamado Carlos Lacerda. O projeto liberal, então, portanto, ele aceita o capital estrangeiro, certo? Baixa as reservas internas, não importa, né? Não consegue fazer, o Brasil não tem capacidade de fazer o desenvolvimento por conta própria. Então, a gente precisa abrir ao capital e os interesses de quem? Obviamente, das potências quais. Vamos abrir ao capital estrangeiro. De quem? Da União Soviética? Não, né, meu? O cara é liberal. A abertura ao capitalismo, né? Estados Unidos, Japão, Europa, esses caras estão de vento em popa após superprodução, crescimento novamente, etc. Empréstimos, então, portanto, aplicações diretas de capital, esses caras querem pôr dinheiro aqui dentro. Remessas de lucro, que é ilegal, certo? Esses caras fazem vista grossa. Eu tô vendo, né? Mais ou menos. Então, assim, esses caras fazem vista grossa a essas multinacionais mandando capital para fora e etc. Então, essa política liberal desses caras, eles não se preocupam com o aumento da dívida externa, esses caras não pensam nessa geração de recursos, né? Se a transferência de tecnologia vai cair junto com a vinda das máquinas, ou se os caras vêm para cá só para explorar o Brasil. Esses caras estão pensando que a economia interna sendo estabilizada levaria ao desenvolvimento do Brasil. Só que a realidade do Brasil, meu amigo, é o seguinte: miséria, pobreza, fome, tragédia no campo, tragédia nas cidades, favela, certo? Falta de saneamento básico, falta de comida, quer dizer, sobra alimento e falta, né, prato para comer, falta pão, falta salário. Então tem emprego, mesmo com emprego, continua miserável o trabalhador continua sendo miserável. Por isso surgem esses grupos que são nacionalistas. Eles falam: o capital estrangeiro vem aqui só para nos explorar. A lógica do capital não vai fugir desse mercado. Esses caras vão continuar aqui pensando em explorar o nosso mercado, vai explorar o nosso povo. Então, cabe ao Estado levar esse desenvolvimento. Já que o Brasil, né, como dizem os liberais, não tem a capacidade de fazer essas melhorias, que faça pelo Estado. Então, um intervencionismo total do Estado e controle de capitais. As remessas de lucro deve ser muito bem fiscalizada, não pode se mandar lucros para os exteriores. E esses caras liberais acusam a galera, vão acusar o João Goulart, que vai ser vice, né, vão acusar o Getúlio de corrupção, vão acusar de moralidade. Esses caras vão apelar para tudo quanto é lado, né, falar que esses caras estão sob o interesse de outros grupos e tal. Então, essa transferência de recursos do mundo capitalista para o mundo do desenvolvimento não ocorre. Esse interesse do mundo capitalista, ele é, né, simplesmente um interesse ligado ao interesse do capital. Esses caras não estão pensando no desenvolvimento do Brasil. Eles não vão pensar que o Brasil tem que se desenvolver. Eu estou indo lá para explorar o Brasil. Eu não quero saber de desenvolver o Brasil. Então, esses caras aqui vão pensar que a dívida externa leva cada vez mais a uma independência do Brasil. Ser dependente, portanto, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do FMI, do Banco Mundial, isso daí significa que o Brasil não tem autonomia para as suas próprias decisões. O Brasil não pode conseguir, portanto, né, através de tudo isso. Não significa que eles são contra as iniciativas privadas. Ao contrário, a iniciativa privada está aí, faz lá. Por que não fez até agora? Então, cabe ao Estado fazer. O ponto entre liberais e nacionalistas que eu falei para vocês, que tem um ponto aí que os caras se mesclam, dentre esses grupos, existem peças-chaves
Vamos pegar como exemplo, né, do que funde nacionalismo e liberalismo dentro do Exército, na ala militar. A ala militar vai falar assim, reservas, então, portanto, petrolíferas, aquíferas e minerais, isso daí são setores estratégicos para um país que quer se colocar como independente. Então, setores estratégicos devem ser defendidos, e nada melhor do que os militares para defender o Brasil, né? Os caras são os defensores da pátria, só a pátria é deles, eles que mandam, e os militares que defendem a pátria. Então, aí entra o interesse. Mas grande parte dos militares também fazem parte da CUP, como foi os candidatos aí da UDN. Mas existem líderes aí que veio do tenentismo, que seguiu Prestes, por exemplo. Mas grande maioria deles fizeram parte também do Estado Novo. Talvez esteja aí a explicação para um desgaste. Eu já vi cair em vestibular, mas é raro. Por que que o Vargas ganha? A pergunta, isso aí é comum, por causa do populismo, né, do DIP, da manipulação, das políticas trabalhistas, e etc. Até para uma parte da elite é interessante, porque ele leva desenvolvimento, ele é articulador, muito melhor do que um grupo que tem interesse próprio das oligarquias. Então, a pergunta é ao contrário. Como que essas oligarquias se conseguiram se desgastar? O desgaste dessas oligarquias ocorreu quando teve o Estado Novo. E o Vargas, em vez de ter se desgastado, aí que fica a explicação. Estado Novo, ditadura, o Vargas sai vitorioso. Porra, o cara está numa ditadura e ele faz a redemocratização. O ditador quer fazer a redemocratização e o povo fala, vai, é isso mesmo. É o Vargas. Ele é o pai dos pobres, ele é o paizão, ele vai fazer tudo isso. Você fala, pô, que contradição. Ele fala, não, porque quem comandava no meu governo eram esses caras que fizeram a Constituição, fui eu que fiz. Foi aquela Assembleia lá que fez. Foram esses caras aí, Francisco Campos, Filinto Miller, foram esses caras aí que eram fascistas do integralismo. Então, de um certo lado, esses caras aí, ó, caiu. E no mundo da Guerra Fria, agora, há de se convir que mesmo que se brigue entre capitalismo e o socialismo na União Soviética, aí, o comunismo, etc., a gente está falando da erradicação, da perseguição a nazismo e fascismo. Né? O nazismo e o fascismo está perseguido nesse momento. É o fim deles. Aquilo levou à destruição do planeta, numa guerra mundial. Esses caras aí levaram as atrocidades. Agora começa a se desvendar, porque naquela época não tinha internet ainda, do jeito que a gente usa. Né? A internet é desenvolvida na Segunda Guerra para modos militares. Mas agora começa a ser desvendado o Holocausto, portanto, o campo de extermínios, campo de concentração, certo? Tanto na Europa como na costa da África, como no Brasil. Campo de concentração que a gente tinha no Nordeste, no Ceará, campo de concentração aqui no Brasil. Então a gente sabe dessas políticas, desses grupos que começam a florir, né, cada vez mais, e o povo fica esperto, fala, não é com esses caras que eu vou, não, cara. Então, quem pode se aproximar do povo? Qual é a característica própria do povo? Seria ou um extremismo do Partido Comunista, extremismo significa porque eles querem, né, um radicalismo, eles querem romper com tudo isso, e eles tinham sido tornado ilegal novamente do governo Dutra, ou então seria, né, um apoio do patrão, que seria através da UDN. Então a gente vê a partir de agora, turminha, né, o que esses caras, as divergências e o que esses caras têm em comum é o Vargas. Tem nacionalista e tem liberal. E o Vargas? Mano, como eu falei, o Vargas é tudo. Ele não está preocupado com isso. Óbvio que o Vargas precisa cada vez mais do povo. Só que, presta atenção comigo agora, é fácil para a gente entender o fim do Vargas. Eu já vou pular para o suicídio. Olha só, na hora que sai a elite, sobrou quem para o Vargas? O povo. Se o Vargas incitar o povo, esse país pega fogo, vai ter uma revolução. Só que então o Vargas se suicida. Então, qualquer um vai falar, o Vargas estava muito mais com a elite do que com o povo. O Vargas preferiu, então, portanto, né, manter-se como um grande reformador, em vez do grande revolucionário de conduzir o povo. Ele nunca foi. Né? Ah, mas ele entrou numa revolução. A revolução não foi do povo de 30, né? Não teve povo marchando na rua. O Brasil nunca teve isso. A gente teve revoltas e rebeliões locais no Brasil. Nunca uma rebelião, uma revolução nacional no Brasil. Isso nunca aconteceu. E um dos exemplos disso, da separação agora, nesse novo governo Vargas, que é daqui para frente a grande sacada desse governo, vai ser a construção da Petrobras, por exemplo, com a questão do petróleo. Aquele lema, o petróleo é nosso, que o Vargas se apropria, né, de grupos empresariais ali que queriam o desenvolvimento do Brasil e etc. O Vargas vai criar a Petrobras por decreto, ele vai impor.
Existiam grupos empresariais, portanto, que eles estavam tão atrelados aos interesses estrangeiros, então eles iam ganhar muito mais com a exploração se viesse de países de fora do que do próprio Brasil, que esses caras vão querer que no Brasil não explore o próprio petróleo, que vinha outro explorar o próprio petróleo do Brasil, certo? Então, assim, eu vou defender os interesses da Inglaterra, eu vou defender os interesses dos Estados Unidos, da Holanda, né? Vou ter os interesses da Shell, do Petro, e por aí vai, Standard Oil, e por aí vai. E aí começam rachas dentro do Brasil, nesse período aí. E a Petrobras ela é criada em 53 por um decreto do Getúlio Vargas. E a própria sociedade civil se organiza. Então surgem aqui vários líderes, desde aqueles que eram tenentistas e tal. Cuidado aí. Vestibular que é cri-cri, aqueles vestibular que gosta de pegar pelo em ovo, eles vão falar, porra, o Vargas subiu no poder em 30 com um grupo dos tenentes que tomaram o poder. Sim, em 30. Os tenentes eram tenentes, baixa patente, lá em 30. A gente está em 50. Esses caras já são generais. Esses caras um grupo já virou fascista, já subiu ao poder e já caiu. E agora existem outros grupos. Então, aqueles movimentos tenentistas da década de 20, 22, 24, que aconteceram, 18 do Forte, etc., agora, em 1950, alguns desses caras também já mudaram também. O próprio Arthur Bernardes, alguns generais que comandam o exército, mantêm ainda essa ideia nacionalista. Não são todos liberais. Então começa uma briga entre esses caras. Os liberais são taxados de entreguistas e os nacionalistas de comunistas e por aí vai. Ficam esses dois lados nessa divergência. Só que a crítica de Carlos Lacerda e da UDN vai se acirrando e os caras vão começar a apelar para uma questão moral. Tanto que a campanha eleitoral que aconteceu aí do Vargas, o Vargas ganha com o pé nas costas, por quê? Porque os caras não tinham um projeto, né, de Estado, eles não tinham um projeto de governo. Esses caras não pensavam em tudo isso. E o Vargas tinha a máquina na mão dele, né? E quem estava na máquina preferia o Vargas, porque o cara conhecia já, né, o faz-me rir ali dentro. Então, sobrou o quê? Acusar a moralização total do Vargas. Então, o Vargas, né, ele vai aí viver desse lado, né, de grupos. Então, eu preciso implantar o petróleo. Quem eu vou chamar? Os nacionalistas. Eu preciso implantar um desenvolvimento da moeda. Quem eu chamo? Os liberais. Eu preciso trazer reservas cambiais de fora. Eu preciso fortalecer o café e as importações. Eu preciso tudo isso que se mude daqui para frente. Quem faz tudo isso? O Vargas. Só que a UDN não para de massacrar o Vargas. Não para de bater no Vargas. E o Vargas faz em 51, logo depois que ele sobe ao poder, um pronunciamento lá ao Congresso, quando ele está falando com o Congresso, ele faz um pronunciamento em que ele vai permitir capitais estrangeiros desde que não os afetem os interesses nacionais. Mas, ao mesmo tempo, ele insuflava lá os trabalhadores, ele fala aos trabalhadores, ao trabalho, tem que desenvolver, tem que gerar recurso, tem que tudo isso. Em maio de 52, então, portanto, a gente vê uma briga interna do Brasil aqui. Essas disputas que eu falei de nacionalistas e liberais recaem sobre um famoso clube militar aqui no Brasil. E o clube militar ele tem eleições, né, para sua presidência e etc. Então, as eleições para o clube militar ganha um cara chamado Alcides Etchegoyen, certo? Esse nome aí está aí no governo atual, né? Eu acho que vocês... E esse cara ele não é muito liberal, ele é anticomunista. O negócio dele é aquele taco do Dutra de perseguição aos comunistas, de tortura, de voltar uma ditadura e etc. E esse cara tem o apoio do ministro da Guerra. E aí começa uma briga completa, porque uma parte do exército é nacionalista, uma parte desses caras é liberal, e esse daí é o que ganha agora o clube militar, seria o mais anticomunista. Então, todo projeto nacionalista vai ser acusado de comunista, aquele medo de perseguição, o Partido Comunista já está na ilegalidade, e por aí vai. E assim o Vargas vai conduzindo o país. Então, as brigas vão acontecendo, acirramentos cada vez maiores, a gente percebe estruturas cada vez mais sendo colocadas, que eu vou deixar para a próxima aula, que não vai dar tempo, que é o fortalecimento de grupos golpistas dentro do Brasil. E esses caras não desapareceram nunca, né, no Brasil.
né? Estão aí presentes. Então, a ideia de golpes e golpes e golpes. E o Lacerda é um dos caras que vai ser o cabeça desses grupos. Então, o Vargas cria a Petrobras, o Vargas cria uma Eletrobras, e aí o Vargas, em 53, ele começa a vivenciar greves, né, já em 53. Então, 51, ele discursa ao Congresso. 52, racha nos militares. 53, Petrobras, Eletrobras, ele criando. Cuidado, os vestibulares pegam essas picuinhas. A Petrobras foi criada em qual governo? A Petrobras foi criada em quando? Né, de tudo isso. Então, assim, no último governo do Vargas. Pô, professor, mas a maior característica populista seria a Petrobras. Pois é, e é criado num governo de racha total. Ele tem característica populista? Bom, aí tem crítica ao populismo, mas ele é populista, né? Ele fala às massas, etc., mas ele não prega uma revolução das massas, né? E aí acontecem greves, paralisações, os sindicatos cada vez se divergindo do próprio Vargas, e ele chama para ministro do Trabalho um grande líder que é do partido dele, que é do PTB, chamado João Goulart, né, que a gente vai conhecer daí para frente, ministro do Trabalho. Bom, entrou João Goulart, negociação com os sindicatos, sessão das greves, negocia greve após greve, ele vai viajando, chama os líderes sindicais para dentro do ministério, o que agrada muito ao Vargas, e o João Goulart, ele consegue aí articular também com o Vargas medidas para os trabalhadores. E é anunciado o aumento de 100% no salário mínimo. Bom, 100% do salário mínimo, meu patrão nenhum vai gostar, cara. Então os empresários aí, pum, quebrou, rachou total, vão pedir a cabeça do Goulart a todo instante. Aliás, já não gostavam dele, já vão pedir a cabeça. Sai um manifesto chamado Manifesto dos Coronéis, certo? Eu tenho um PowerPoint com tudo isso daí, eu mando para vocês, mas eu quero organizar essa história na cabeça, aí eu mando escrito para vocês. Nesse Manifesto dos Coronéis mostra já a insatisfação. O que eu estou escrevendo para vocês, eu vou fechar a aula agora. O Vargas, portanto, ele tinha articulações que ele era com o PSD e, portanto, colocava a UDN sempre ali na rebarba dele e etc. Dessa vez, a UDN acaba sendo a grande chave de articulação da oposição. E as críticas ao Vargas não vão cessar. E essa UDN vai ter o maior motivo para acabar com o Vargas de vez. Eles têm, portanto, grupos que são chefes militares, como eu falei, no clube militar, grupos empresariais que são muito mais abertos ao capital internacional, e eles vão ver o que acontece num atentado, o famoso atentado na rua Toneleiros, lá na praia de Copacabana, né, em que o Carlos Lacerda e o seu guarda-costas sofrem um atentado, né, de carro lá. E aí o atentado leva à morte do seu guarda-costas, que era major da Força Aérea, e aí o Carlos Lacerda vai acusar o governo já de cara, e aí começa uma investigação, e a investigação leva ao famoso gato preto, que era o Gregório Fortunato. O Gregório Fortunato, ele era chefe da segurança pessoal do Getúlio Vargas. E aí, assim, começa a acusação. Pô, então foi o Vargas que mandou matar o Lacerda, e aí começa a ficar tudo aquilo começa uma insatisfação, a galera se junta e pede renúncia de Getúlio Vargas abertamente. Getúlio tem que cair, a oposição ganhou tudo que precisava para acabar com Getúlio. Getúlio é assassino e etc. Bom, isso daí, gente, eu acho assim, é uma historinha para boi dormir, cara, isso daí. Pô, o cara viveu o Estado Novo, matou, perseguiu, entregou a Olga Benário, grávida, para os nazistas, entendeu? E atentado ali na Rua Toneleiros, atentados a tiro, a bala e tal, tinha toda hora. Assim, mas agora, você conseguir provar que foi o presidente, isso nunca aconteceu. Mas que foi aí o Gregório Fortunato é o que parece, né? As investigações chegam a ele, porque o cara tinha ido de táxi, deu um tiro no pé, fez merda lá no processo. E o Getúlio Vargas fala umas coisas assim, pô, parece que nem quem está do meu lado está do meu lado, parece que eu estou na beira de um precipício, chafurdado aí nos lugares. Essa questão leva, né, a oposição se articular pedindo a renúncia do Vargas, e eis que, então, dia 24 de agosto de 1954, Vargas, então, lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, na praia do Botafogo, mas se suicida com um tiro no peito, no coração, deixando uma carta, a famosa carta testamento.
a carta testamento é direcionada apenas a poucas pessoas, né, dentre elas o próprio João Goulart, né? Isso aí tem um peso simbólico muito forte, muito grande, e a gente pode encerrar a aula falando dela, né? Ou iniciar a próxima aula falando dela. A carta testamento, né, encerra-se lá com deixo a vida para entrar na história, mas ele acusa, né, forças ocultas querem me derrubar, forças que não querem o desenvolvimento do povo, que não gostam, não almejam a força do povo. Então a gente percebe que o governo que vem a partir de agora, né, e essas articulações que queriam a queda do Vargas, com o suicídio, os caras pensavam que o Vargas, morreu, ponto, é só tomar o poder agora. O vice, que é o Café Filho, a gente derruba e toma o poder. Só que a massa sai na rua, a população vai chorar na rua e etc. Meu pai me conta que meu avô tinha até um santinho do Getúlio Vargas, e quando o Vargas morreu, porra, ele falava, mataram o velho, mataram o velho. E era todo mundo falando isso, mataram o velho, e chorava, e ficava triste, porque via nele um momento de esperança, porque o Brasil nunca mudava, né? O Brasil nunca tinha nada disso. De uma comoção popular, isso aí começa a pegar fogo, passa por uma rebelião. Então, todos esses grupos da oposição, Força Armada, Força Aérea, imprensa e etc., são atacados, os caras atacam fogo, perseguem jornalistas, a população, que vota ou não vota. Então, rebelião, tipo, um medo mesmo foi colocado nessa oposição que impediu esses caras de fazerem o golpe. Então, encerra-se a aula falando isso, que é o próprio suicídio do Vargas, né, não tira o Vargas do poder, porque o populismo dele mantém ele no poder e impede o golpe. O suicídio do Vargas impede, e a comoção que se cria depois, né, põe mais medo ainda na elite, já que ela tinha medo da população. Ela fala assim, se eu subir no poder, esse povo vai saber que fomos nós que quisemos o golpe do Vargas, aí derrubar o Vargas, então é melhor a gente sair de lado e etc. Esses caras, então, portanto, em 54, só adiaram o golpe. Ou adiaram não, eles vão continuar tentando golpe, após golpe, mais golpe, mais golpe, até conseguir, em 64, enfim, fechar o Brasil aí, por intermédio de muita força e muita construção. Inicia-se um governo chamado Café Filho, que vai ter que encerrar o mandato de Getúlio Vargas, e a maior preocupação naquele momento aí são as eleições que vão ocorrer, né, daí para frente. Quem vai fazer eleição, não vai fazer eleição daí para frente. Turminha, eu vou agradecer a presença de vocês, para variar, eu sempre como mais uns minutos, né? Quem tiver dúvida, eu estou aberto aqui para as dúvidas. É o seguinte, façam exercícios, eu marquei algumas aulas extras com o Rubão para vocês, certo? Para a gente acelerar esse passo aqui, para eu conseguir falar de governo JK, governo João Goulart e um pouco da ditadura, com mais calma, certo? Vou falar da ditadura com vocês sobre alguns aspectos que me interessam. Se alguém tiver interesse sobre a ditadura, já coloca aí a questão que eu levanto, né? Quiser falar sobre a ditadura, a gente só está falando da época dos nossos avós, dos nossos pais. E eu preciso falar com vocês pós-ditadura. Eu acho que vale a pena a gente começar a focar um pouco mais nas nossas provas e em questões que geralmente são simples, mas fazer bastante aí umas questões, Fernando Henrique, falar um pouco da era Lula, falar um pouco do governo Itamar, falar do Plano Real, falar um pouco do que constrói o poder hoje. Beleza, turma? Agradeço aí a presença de vocês, bom fim de semana, dúvidas, está aberto aí para quem quiser tirar dúvida. Valeu, professor. Bom final de semana. Valeu. Bom fim de semana. Tem dúvida, Henrique? Sua mão está levantada. Não é. Eu estava com uma dúvida uma pergunta sobre o Vargas. Ele tinha pedido apoio eu acho que é o Ademar, é o nome Ademar dele? de Barros. Isso, eu fiquei com Ademar de Barros. Ele foi uma forma de, tipo, ele conseguir apoio, porque ele era governador de São Paulo, né, o Ademar de Barros. Ele pediu para ele apoiar o Vargas para que na próxima eleição o Vargas, ele disse que ia colocar ele na presidência, né, só que não aconteceu porque ele foi o suicídio. Mas, tipo, foi uma espécie de troca de, você faz com que os seus do São Paulo, a elite, não se revolte comigo, que nem em 1932, né, que teve a revolta lá de São Paulo. Ou foi algo assim mais para garantir mesmo? Porque ele já era garantido, né, pela população. Ele já ia ganhar de qualquer jeito, ou não? Então, eu acho que ia ganhar, né? Assim, tanto que ele ganhou aí e tudo. Mas
o Adhemar de Barros, ele tinha um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, é São Paulo e Minas Gerais, né? A gente tem uma grande parcela da população aqui, São Paulo e Minas Gerais. E por São Paulo, o Adhemar de Barros poderia conquistar uma parcela dos votos que são importantes para o Getúlio, que seria dessa massa urbana, porque o Adhemar de Barros apoiando o Getúlio daria aí seguramente a vitória para o Vargas. Isso aí foi o que aconteceu, que a gente pode falar, entendeu, Henrique? Mas eu não posso falar se o Adhemar concorresse, o que aconteceria. Eu acredito que, além dele ganhar um favorecimento posterior, o Adhemar de Barros se manter no poder em São Paulo, o Adhemar ganha favorecimentos aí do Vargas, mas, por outro lado, ele não entra numa briga, você percebe? O Adhemar, ele não entra nas eleições e briga com outros grupos, porque ele é por um partido que é novo em São Paulo, não é o PRP, Partido Republicano Paulista dos Cafeicultores, é o PSP, né? Partido Social Progressista de São Paulo, que está aí governando e etc. É uma vertente do PRP. Mas, né, a gente percebe que ele não entra na briga com a UDN, com o PSD. Então, como as eleições são para presidente, as eleições também são para deputados e senadores. Não desgasta o partido do PSP. E esse partido PSP vai ser importante dentro da Assembleia. Então, para o que assim, eu posso falar sobre o que aconteceu. O que aconteceu foi, com essa eleição, tanto o Vargas ganhou a eleição, como o PSP tornou-se um partido aí importante no jogo e no cenário e continuou sendo durante esse período. Isso é o que eu posso afirmar. Tá? Agora, o Adhemar concorrendo, talvez aí tivesse um desgaste maior, as eleições, um menor número de votos, mas o Vargas continuaria ganhando. Talvez, ou talvez não, ele perdesse. Né? Aí é o sim, né, Henricão? Cabe aí a gente fazer leituras e quais as consequências de tudo isso. Né? Eu fico pensando o seguinte, Henrique, se a gente fosse pensar um pouco mais além, seria o seguinte, se o projeto da UDN ganhasse, qual é o Brasil que esses caras construiriam? Essa acho que o fator principal. Manteria-se um Brasil, portanto, oligárquico aos interesses tanto dos Estados Unidos e de poucos brasileiros. Isso é claro. E é o que eles pregavam. Né? Tanto que a gente viu o que aconteceu daí para frente. E a ideia de um povo no poder, e aí a conclusão é, o populismo bota medo nas elites. Né? Isso daí, o populismo, essa política de massa, dá medo na elite. Então, chamar ele de populista, chamar ele de corrupto, etc., isso daí é o medo da elite que faz transformação com o povo. Né? A gente viu isso sendo colocado muito na era Lula, na era Dilma. Né? Isso foi colocado, é evidente. Né? A madame que não queria ver a empregada andando de avião, essas coisas que a gente viu, essas discussões que aconteceram há poucos anos atrás. Né? Um certo preconceito, uma certa aversão ao desenvolvimento do Brasil, né? No fundo é isso. Mas é difícil falar de povo, né? Porque é como se povo fosse uma coisa coesa, uma coisa fechada. Tudo bem? Tudo bem, professor. Valeu, viu? Obrigado. Valeu, meus queridos. Boa aula para vocês. Bom fim de semana, bom descanso. Muitas graças aí. Manda os exercícios. Eu vou mandar hoje os exercícios. Daqui a pouco. Abraço. Um abraço. Abraço, Bruno. Falou, meus queridos.